Podcast Rural. A prosa hoje é sobre crédito rural. Pois é, gente. Para você, agricultor familiar, ter acesso ao Pronaf, precisa de documentos, de outros detalhes que a engenheira agrônoma Ingrid Bicalho está aqui comigo. Ela é extensionista da Emater Minas, aqui em Paracatu, Minas Gerais. Ela fala em nome de toda a Emater do estado de Minas Gerais, porque essas informações que ela está trazendo aqui não vale só para Paracatu. Na verdade, vale para o Brasil inteiro, né? Porque Pronaf é a nível nacional. Ah, interessante. Bom, Ingrid, você separou um roteiro muito interessante para a gente aqui, com diversas perguntas que chegam à Emater, né? Diversas dúvidas. Uma delas é o seguinte: o produtor ele tem DAP ativa, como você acabou de falar, ainda tem algumas DAPs ativas e não está conseguindo acessar o Pronaf. O que pode estar acontecendo? É a questão da atualização, da renovação, né, que a gente falou. Sim. A renovação da DAP para mais um ano, ela não acompanhou, o documento do Pronaf não acompanhou. A DAP, ela foi renovada a nível de data de vencimento, mas o Pronaf não. E aí a instituição, para a instituição acessar o Pronaf do produtor, tem uma comunicação entre o MDA e a instituição financeira. Então, quando a gente gera esse documento, automaticamente vai haver essa comunicação. Com a renovação automática da DAP, automaticamente não gerou um documento de Pronaf. Como teve a separação, o banco não consegue Aí esse acessar. Produtor precisa então ir à instituição, no caso da Emater ou o sindicato, para poder fazer esse CAF, ajustezinho. Aí já vai fazer CAF. Isso, aí automaticamente, obrigatoriamente, ele tem que fazer a CAF. Porque o único documento hoje que dá acesso ao Pronaf é o CAF Pronaf, que vem da CAF. Então, no caso, quem tem DAP ativa, de todos os benefícios que tem, que é esse documento que comprova que ele é agricultor familiar, apenas o Pronaf que ele então não vai ter acesso. As outras questões, benefícios de um município, por exemplo, como é o caso de Paracatu, ele tem. Enfim, todos os outros detalhes aí. Tá, tô entendendo. Bom, e aí o produtor rural, ele se enquadra para a CAF. E ele consegue automaticamente ter acesso ao Pronaf? Para quem ligou o rádio agora há pouco, você já falou sobre isso, mas é bom repetir. Não, ele, além do documento da CAF, tem que ser feito o documento do CAF Pronaf. Então a gente faz, com a CAF, vai gerar uma carteirinha mesmo de identificação do agricultor. O CAF Pronaf já é um outro documento relacionado ao crédito, à renda do produtor. Então, inclusive, a gente tem a especificação das atividades do produtor nesse documento. Tá. Então, esse documento, por exemplo, o produtor rural, ele tem como principal atividade produção de leite, mas ele, uma hora ou outra, ele vai querer trabalhar com outra, por exemplo, horticultura. Se essa horticultura não estiver discriminada no CAF, ele não pode ter acesso ao Pronaf para investir nisso aí. Porque o que a instituição vai olhar? Atividade discriminada na CAF. Automaticamente ela vai estar discriminada também no Pronaf. Então, se essa atividade não estiver lá, ele vai ter uma dificuldade para conseguir a aprovação de projeto em outra atividade. Entendi. Como que acontece, por exemplo, cidades pequenas, né? E nessa cidade não tem um ponto da Emater, não tem um sindicato dos produtores. Como que esse produtor de uma cidade A consegue ter CAF e principalmente CAF Pronaf? Ele tem que procurar uma instituição cadastrada mais próxima. A gente tem qualquer cidade vizinha, não precisa, essa daqui é responsável por cidade tal. Então, no caso da Emater, a gente tem atendimento em satélite, né? Em algumas cidades que não tem extensionista. Aí eles conseguem fazer esse atendimento nessas cidades. Mas quando não, ele pode procurar a cidade que tenha como assistir mais próximo. Mas geralmente o sindicato dos trabalhadores, né, que aí vai ter com certeza, consegue atender também. Cidades mais ao norte do Brasil, a gente recebe questionamentos do pessoal lá, falar, mas aqui não tem Emater, aqui não tem nenhuma empresa de assistência técnica, como é que eu faço? Então, precisa então ir a uma cidade maior, próxima da cidade dele, para poder... Ele, infelizmente, ele vai ter esse gasto, né? Sim. Então, ele precisa ficar muito atento, principalmente, quais são os documentos que ele tem que apresentar, né? Com certeza. Até uma recomendação que a gente faz antes com relação aos documentos.
A gente já explica toda a documentação necessária, já organiza, porque alguns, eles exigem uma certa movimentação do produtor. Por exemplo, no caso da CAF, né? O CNIS, que é o extrato dos rendimentos que o produtor tem junto ao INSS. Às vezes ele não consegue acessar o aplicativo do meu INSS, vai ter que se dirigir pessoalmente à agência. Então isso daí gera uma demanda de tempo dele também. Então a gente já informa tudo antes para que ele possa organizar toda a documentação. Entendi. Bom, quais são as linhas que são mais utilizadas de financiamento do Pronaf hoje? Nesse último plano safra, nós tivemos 14 linhas de Pronaf, mas as mais acessadas são as linhas de Pronaf A e AC, que são destinadas exclusivamente aos beneficiários do Programa Nacional da Reforma Agrária, são os assentados, né, de Reforma Agrária. Nós também temos a linha do Pronaf B, que é aqueles pequenos produtores que têm renda anual até R$50 mil, e nós temos a linha do Pronaf Mais Alimentos, custeio ou investimento, que é destinado aos demais agricultores. Mas tem outras linhas, semiárido, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem, Floresta, que também teve um crescimento nesse último plano safra, em questão de acesso, principalmente nas regiões Nordeste e Norte, mas na nossa região aqui é principalmente as linhas para assentados de reforma agrária e demais produtores em investimento ou custeio no Mais Alimentos. Tá. Como que é a questão da taxa de juros? A gente falou aqui no início que o Pronaf ele tem uma taxa de juros mais baixa do que outros tipos de financiamento para o agricultor, mas como que funciona isso? Então, a taxa de juros do Pronaf ela vai variar de 0,5% até 6% ao ano. Ao ano. Ao ano. O que vai determinar é a linha. Então, por exemplo, Pronaf A, que é investimento, ele está com uma taxa de 0,5% ao ano. Pronaf Mais Alimentos, investimento para aquisição de matriz, ele está com uma taxa de 6% ao ano. Então, dependendo da linha, o mínimo é 0,5%, o máximo é 6%. As menores taxas estão para o pessoal, o beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária, né? Os assentados de reforma agrária. Tá. Se o produtor rural faz um financiamento X nesse ano, o ano que vem ele pode fazer novamente? Se ele, por exemplo, dentro do Pronaf A e AC, a recomendação não existe uma ordem de qual que você tem que fazer primeiro. Ele tem direito aos dois, custeio ou investimento. Geralmente ele vai acessar primeiro investimento, que o juro é menor, o prazo é maior, tem carência, o valor é maior, então para ele alavancar a atividade, ajuda mais. Depois ele pode acessar o custeio. Agora, às vezes, o Pronaf ele é um recurso controlado. Então, às vezes, o produtor ele consegue acessar um recurso, um investimento dentro do Pronaf, que é controlado, e a instituição pode oferecer para ele um outro recurso não controlado, e aí ele consegue acessar. Agora, já aconteceu, por exemplo, da gente ter um beneficiário de Pronaf A, investimento, recebendo também uma oferta de custeio. Mas aí já não era recurso controlado. Tá, tô entendendo. Prazo de reembolso do Pronaf, como que isso acontece no caso? Então, o prazo de reembolso é o período máximo para quitação daquele financiamento. Certo. Então, ele vai variar de 1 a 2 anos, se a gente está falando de um crédito de custeio, até 10 anos num crédito de investimento. O juro ele vai ser somado, né, todo ano, sim, mas ele vai variar de acordo com a atividade. Então, por exemplo, vamos pensar no Pronaf A, que é o menor juro. Pronaf A ele tem investimento 0,5% de juro ao ano, carência de até 3 anos, reembolso em 10. Então, ele vai ter, depois dos 3 anos, 7 parcelas ou anuais, ou semestrais, ou trimestrais, até completar. Ele pode quitar antes? Pode. É o mesmo funcionamento, né, de um processo normal de crédito. E no caso do Pronaf A, ele ainda tem um bônus. Se ele consegue quitar, pagar aquela parcela antes do vencimento, ele tem 40% de bônus de adimplência. Ah, que legal. Porque o intuito do programa é justamente ajudar o produtor a desenvolver uma atividade, né, a começar a trabalhar, sim, a sua área. Então, como é uma política para fortalecimento, ajuda bastante.
O que vai interferir o produtor rural com relação ao limite do crédito? Bom, dentro do Pronaf, a gente tem, dentro das linhas, a gente tem tetos de limite para financiamento. Às vezes o produtor nos procura entendendo que por ele querer acessar um investimento, por exemplo, no Mais Alimentos, ele vai poder acessar 250 mil, que é o teto. Então, a gente tem, às vezes, um produtor que, eu vou dar o exemplo da cadeia de leite, que aqui em Paracatu já está bem sólida. A maioria também das propostas, projetos que a gente elabora é em cima da pecuária leiteira. Então, vamos pegar um exemplo assim. Às vezes, o produtor nos procura querendo renovar seu rebanho, né, suas matrizes. E aí, como o teto do investimento é 250 mil, ele entende que ele tem acesso, direito aos 250 mil. Mas, na verdade, a instituição financeira ela vai olhar pela movimentação bancária do produtor, pelo rendimento que ele tem, todos aqueles critérios que eles já olham, qual é o limite disponível para ele. Um dos fatores que interferem nisso também é a própria capacidade de pagamento. Às vezes o produtor ele tem, né, uma intenção, mas a capacidade de pagamento dele não suporta aquela quantia. Então a instituição ela informa aquele valor para ele e a gente trabalha em cima daquele valor. Estou entendendo. No caso, vou até te cortar, desculpa, no caso de assentado de reforma agrária, isso não acontece. Porque a gente tem um teto que é um pouco menor, até pela condição, ele está começando a atividade. Crédito de investimento e custeio para assentado de reforma agrária são os primeiros acessos a crédito que eles vão ter enquanto agricultores familiares. Entendi. Depois disso, eles podem enquadrar no Mais Alimentos e acessar créditos maiores. Mas aí vai ter toda aquela análise também para poder definir limite. Entendi. Bom, o produtor ele tem CAF Pronaf. O primeiro passo que ele então precisa dar é ir ao banco ou ir, por exemplo, à Emater para fazer um projeto para depois, com esse projeto em mãos e outros documentos, já chegar no banco para poder buscar Eu sempre recomendo ir primeiro à instituição. Ele já tem o CAF Pronaf. Com a informação de acesso ao Pronaf lá na instituição, eles vão poder determinar o limite de crédito. E aí a gente consegue trabalhar com uma coisa mais real. Então, o projeto, se ele for bem feito, bem elaborado, apresentar capacidade de pagamento, o produtor tem grandes chances de conseguir acessar o crédito. É claro que ele tem que estar, em termos de crédito, tem que estar idôneo, né? Não pode ter nenhuma restrição. Às vezes, o que acontece? O produtor consegue acessar. Na hora que o banco vai fazer a contratação com ele esqueceu uma fatura, uma conta, e o nome foi negativado, ele perde o processo. Então, isso daí é importante avaliar. E o produtor, eu sempre recomendo procurar primeiro a agência para a gente poder saber com quanto a gente pode trabalhar. Entendi. Essa assistência técnica que a Emater dá, por exemplo, para poder preparar esse projeto e tudo mais, no caso, quando esse produtor chega ao banco, ele precisa também levar, depois que acontece depois que ele tem esse crédito liberado, ele precisa ter também como condição, como condicionante, a assistência técnica durante o desenvolvimento daquele projeto dele? Não necessariamente. Geralmente, a assistência técnica ela vai ser obrigatória para assentados de reforma agrária. Então, dentro do Pronaf da linha A e da linha AC, às vezes o assentado ele já teve acesso a essas linhas e ele acessou agora como investimento no Mais Alimentos, a assistência não é obrigatória. Mas quando o produtor nunca acessou, aí a assistência técnica é obrigatória. Então, a gente já assessora ele, né, dentro de todo o processo produtivo. Então, a assistência técnica da Emater, ela é além da assistência de crédito. Mas em algumas situações, o banco obriga o produtor a ter esse serviço também. Que não precisa necessariamente ser da Emater, mas tem que ser de um técnico responsável. Sim. Entendi. Deus te faz rico de todas as maneiras, de forma que você possa ser generoso em todas as ocasiões, o que resultará em ação de graças a Deus. Deus não te abençoa para que você seja ganancioso. Ele te abençoa para que você seja generoso.
Você doa e Deus dá de volta para você, de forma que você possa doar mais e Ele possa dar mais de volta para você, e assim por diante. Deus não te dá coisas para que você possa acumular. Quando você deixa de lado o que está em sua mão, ela fica vazia para receber maiores bênçãos de Deus. Mas como eu disse antes, a doação de Deus para você é baseada em sua atitude. É por isso que é tão importante viver com uma atitude de gratidão. A Bíblia diz: porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está em necessidade, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. 2 Coríntios 9:12. Quando você doa, você está realizando um serviço. Servir e doar é a mesma coisa. São duas ações de amor. Você não pode amar sem servir e doar. E a melhor parte é: seu serviço leva a expressões de ação de graças a Deus. Separe um momento para orar e expressar sua gratidão a Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.